Muito bem-vindos, muito bem-vindas. A gente está começando aqui a nossa primeira live de aquecimento para o evento Casa Harmonizada. Daqui uns dias vai começar o nosso evento e enquanto não chega o evento, a gente está aqui se preparando, se aquecendo, se conhecendo um pouco melhor, conhecendo um pouquinho mais o que é harmonização, os benefícios da harmonização, algumas dicas que eu vou dar para vocês de obstáculos, atalhos para você ter muito mais resultado com a harmonização da tua casa e, consequentemente, ter muito mais saúde, prosperidade financeira e harmonia familiar, que é o principal intuito desse evento que eu preparei para vocês. Nessa aula de hoje em específico, eu vou estar falando sobre 4.000 anos de resultado que estão aqui ao seu alcance. Vou contar um pouquinho como que é a história do Feng Shui, a história da harmonização de casas e como que você pode aplicar isso na sua vida. Então eu vou falar o que é o Feng Shui, o que não é o Feng Shui, como que você pode aplicar ele na sua casa, quais são os principais benefícios de você ter uma casa harmonizada e vou dar de brinde aqui para vocês uma visão minha de qual que eu acho, além de tudo que o Feng Shui oferece para vocês, qual que eu acho que é o principal benefício da harmonização da casa. Vou estar passando por todos esses tópicos aqui ao longo dessa live com vocês, tá? Mas, para começar, antes de começar, deixa eu me apresentar. Quem ainda não me conhece, eu sou a Bruna Veiga. E como eu falei, essa é uma live de aquecimento para um evento. Então, daqui uns dias vai começar o evento Casa Harmonizada. Esse evento é um evento gratuito, é uma sequência de 3 aulas, onde eu vou te ensinar como que você mesmo pode harmonizar a tua casa para ter mais saúde, prosperidade financeira e harmonia familiar. Para você participar desse evento, você precisa se inscrever. Apesar dele ser gratuito, você precisa se inscrever, porque vai ter grupo no WhatsApp para eu te avisar das aulas, vai ter comunidade do evento para a gente tirar as dúvidas, você vai poder mandar suas dúvidas lá para a minha equipe vai te auxiliar já em algumas dúvidas que você tenha, né, para harmonizar a sua casa. E além disso, você já deve ter observado aqui que a gente está numa dinâmica de aula, né? Então eu estou aqui no cantinho da tela. Aqui do lado, algumas anotações que eu vou fazer ao longo da explicação aqui da live. Aqui em cima eu também vou fazer alguns desenhos quando for preciso, mostrar umas imagens para vocês, para deixar tudo muito mais visual. E depois, as anotações que eu fizer aqui do lado, eu vou transformar isso num arquivo e compartilhar com vocês lá na comunidade. Por isso que é extremamente importante que você esteja inscrita no evento, que daí você vai receber o link para você participar da comunidade, participar do grupo, não perder nenhum dos entregáveis, nenhum dos conteúdos que a gente está fazendo aqui. Então, como eu falei, o evento vão ser 3 aulas, mas antes dessas 3 aulas a gente vai ter essas lives de aquecimento. Essa é a primeira live, a gente vai ter um total de 20 lives, então é muita coisa que você vai poder aprender aí com a gente, tá? E como é que você faz para se inscrever? É só você acessar www.brunaveiga.com.br/evento. Você pode acessar pelo teu celular ou pelo teu computador, tanto faz, tá? Os dois vão dar certo, você vai conseguir se inscrever pelos dois, eu acabei de me embananar aqui, pelos dois dispositivos, né? Tanto pelo computador quanto pelo celular, você consegue se inscrever lá. É só digitar o teu e-mail e aí você vai estar cadastrado e receber todos os links para participar dos grupos, da comunidade, das lives e das aulas, que é o principal do nosso evento, tá bom? Então é isso. Então, é o seguinte, para quem já está inscrito aí, agora vamos para o nosso conteúdo aqui da nossa aula. Então, primeiro de tudo, né, o que é o Feng Shui? O que é o Feng Shui? Feng Shui, né, primeiro, traduzindo as palavras, Feng Shui significa vento e água. Por que vento e água, né? Quero saber aí, ó. Quero que vocês interajam comigo ao longo da live, tá? Vai ter os comentários aqui do lado, vocês vão interagindo, a gente vai conversando ali, mas eu quero saber se vocês já sabiam que Feng Shui significa, né, vento e água. Me contem aí se vocês já sabiam disso ou se já é novidade aqui, se já chegaram no nosso evento aí, ó, já no aquecimento, já aprendendo coisa nova, hein? Aposto que tem muita gente que não sabia disso. Mas é o seguinte, por que é vento e água? Porque o vento e a água são os condutores da energia pelo nosso planeta. Então a energia ela chega, né, em todos os ambientes, nos seres humanos, nos seres vivos, através ou do vento ou da água. E no Feng Shui a gente trata de energia, a gente trabalha para harmonizar a energia dos espaços. Por isso que o vento e a água, a gente estuda, né, o vento e a água para a energia chegar em todos esses espaços.
Então, vamos lá, primeiro, né, o que essa tal dessa energia tem alguma coisa a ver com espiritismo? Tem muita gente que tem medo disso, né? Ah, é uma coisa muito mística, mexer com energia, eu não sou muito ligada nessas coisas de energia. E, na verdade, energia é o simples fato de eu estar aqui, ó, conversando com você, é o simples fato de você estar aí me assistindo. Pra gente estar tendo essa troca, pra gente estar conversando, pra gente estar viva, a gente tem que ter energia. É igual o computador, igual o celular que você está aí me assistindo. Para ele estar funcionando, você precisou carregar ele na tomada para ele ter energia e você conseguir utilizar, né? Nós, seres vivos, é da mesma maneira. A gente precisa ter energia para a gente viver. A nossa fonte de energia não é igual do celular, que a gente vai lá e coloca o carregador, né? As nossas fontes de energia tá aqui, ó. A água, os alimentos que a gente ingere, assim a gente tem energia para viver. E no nosso ambiente, em todos os lugares do planeta Terra, em todos os lugares do universo, também tem energia. Tudo tem energia. Então não é nada muito místico, não é nada de diferente. O simples fato da gente estar vivo, a gente está com energia. E, né, por que o Feng Shui estuda essas energias? Porque é o seguinte, o Feng Shui, ele é uma técnica milenar, né, como diz aqui, ó, 4.000 anos de resultados ao seu alcance. Então são 4.000 anos. Há 4.000 anos atrás, os chineses. Então, o Feng Shui ele surgiu na China. Muita gente sabe disso, mas eu sempre gosto de partir do princípio, né? Explicar tudinho não custa a gente explicar mesmo coisas que sejam óbvias, eu gosto de explicar. Então, o Feng Shui ele veio da China, ele é uma das ramificações da medicina chinesa, assim como a acupuntura, como a massagem mesmo também é uma das ramificações, né? Então tudo que trata de fluir a energia, a acupuntura, ela trata do equilíbrio da energia no corpo do ser humano. O Feng Shui, ele é bem parecido com a acupuntura, só que é a energia dos ambientes, dos espaços. Então como é que funciona? Os chineses, eles começaram a observar como tudo na natureza fluía bem em abundância, né? Se você for reparar, tudo na natureza é muito abundante. As árvores, a água é muito abundante, o ar, se você olhar para o céu, milhares, bilhares de estrelas. Então nada é escasso no universo, né? É tudo muito abundante, tudo muito grande, tudo flui de maneira espetacular, né? E eles começaram a observar, poxa vida, se a gente vive num universo, num planeta onde tudo flui em abundância, por que dentro dos ambientes isso não acontece assim? Por que tem tanta escassez financeira, tanta briga, tanta escassez na saúde das pessoas, pessoas doentes, pessoas enfermas, pessoas sem energia, carentes de energia? Não casa, né? Não casa a gente viver num planeta, num universo tão próspero, tão abundante e a gente ter uma vida tão escassa. Tem alguma coisa aí que não tá fechando, a matemática não está fechando, né? E através dessa observação, eles começaram a estudar como que a gente pode trazer a abundância do universo para dentro dos nossos ambientes. O que tem de diferente? Onde é que o ser humano foi ali e impactou para que essa energia não fluísse dessa maneira? E aí eles começaram a entender isso e trazer isso, essa fluidez, entender como a energia fluía no ambiente, na natureza, e trazer isso para dentro dos nossos ambientes. Então, o Feng Shui é justamente isso. É uma técnica para a gente harmonizar a energia dos espaços. Ou seja, é uma técnica para a gente fazer a energia fluir de forma abundante e fluida, né? Fluir de forma fluida. E é exatamente isso, fazer as coisas acontecerem. O que acontece quando, né, a gente tem a energia fluindo pela nossa casa? A nossa vida começa a ser mais saudável, a gente começa a ter melhores relacionamentos, a nossa prosperidade também começa a fluir, porque a gente está bem, a gente está com energia, a gente está com o pensamento leve, com o nosso humor bem, com a nossa saúde, então a gente consegue prosperar nas diferentes áreas da nossa vida, tá? Então, esse é o principal intuito, é isso que é o Feng Shui, é a harmonização. A harmonização é o quê? Equilíbrio, né? Igual quando você vai comer vai jantar num lugar chique, assim, e aí eles falam, vamos harmonizar com uma cerveja, harmonizar com o vinho. É o quê? É você encontrar um vinho, uma cerveja
que equilibre o sabor daquela comida para você. Também tem agora que é muito famoso, né? A harmonização facial. Muita gente está fazendo harmonização facial. O que é harmonização facial? Eles medem o rosto da pessoa e aí eles olham, esse olho da Bruna é um pouquinho maior do que esse. Então, vamos equilibrar, né? Vamos trabalhar, colocar... Aí eu não entendo muito de harmonização facial, o que eles usam, né? Mas vamos ajustar para que esse lado fique mais simétrico com esse, fazer o equilíbrio para cara da Bruna ficar harmônica, ficar em equilíbrio, ficar mais fluida, né? O Feng Shui é a mesma coisa, a gente faz a harmonização da casa, equilibra as energias dentro do ambiente, senão a gente fica com muita energia em um andar da casa e no outro não, ou com muita energia em um cômodo da casa e o outro não. Então a gente faz o Feng Shui para equilibrar as energias, né? Porque a palavra-chave do Feng Shui é equilíbrio. Não é nem energia demais, porque isso deixa as pessoas muito aceleradas, nem energia de menos. Então, a palavra-chave é o equilíbrio da energia dos espaços, tá? Então, isso é o Feng Shui. Vento e água, porque é o que conduz a energia por todo o nosso planeta, por todo o universo, e a gente aplica o Feng Shui justamente para isso, para equilibrar a energia dos espaços e assim a gente ter muito mais saúde, prosperidade financeira e a harmonia familiar. Agora, entendendo o que é o Feng Shui, a gente precisa entender o que não é o Feng Shui. Por que é importante entender o que não é o Feng Shui? Porque muita gente se confunde com isso, tá? Tem muita gente que acredita que o Feng Shui é alguma coisa relacionada com religião, né? E isso por quê? Justamente porque é uma técnica trazida lá do outro lado do mundo, lá da China. Então, vou até colocar aqui na tela para vocês, ó. O Feng Shui veio lá da China. Então, a cultura da China, as construções da China, a fisionomia dos chineses é tudo muito diferente daqui, da gente, né? Então eles têm algumas coisas, algumas tradições muito diferentes da nossa. E o Feng Shui, como nasceu lá na China, ele carrega muito dessas tradições, carrega muito, até se você quiser, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. Se você quiser, você pode até usar itens de decoração chineses para equilibrar a energia da sua casa, mas isso não é necessário, tá? A gente vai entrar um pouquinho mais nisso depois. Mas muita gente acaba achando que o Feng Shui está relacionado com alguma religião, porque é uma coisa muito diferente da nossa realidade, do que a gente está acostumado a ver, principalmente por causa da cultura, das construções, das tradições dos chineses. Mas é muito importante ressaltar que o Feng Shui ele não tem nada a ver com nenhuma religião, tá? Ele não é uma religião e ele não tem relação com nenhuma religião, principalmente ele abrange todas as religiões, né? Se você é católica, se você é evangélica, se você é espírita, se você é umbandista, se você é budista, independente da tua religião, o Feng Shui ele vai, através da harmonização da sua casa, inclusive demonstrar exatamente qual o melhor local na tua casa para você ter objetos que remetam à sua fé, que te conectem com a sua fé, independente de qual seja a sua fé, tá? Então é importante entender que o Feng Shui não é religião. O Feng Shui também não é bruxaria, né? Muita gente acha, isso aí é bruxaria, é fazer os negócios lá, os paranauê. Não tem nada a ver. É uma técnica de harmonização. Através da decoração dos móveis da sua casa, você vai fazer a energia fluir melhor. Então não tem nada a ver com o espírito, você não vai estar mexendo com o espírito, você não vai estar mexendo com bruxaria, você não vai estar mexendo com macumba, com nada. Você vai estar simplesmente mudando os móveis e a decoração da sua casa para que a energia flua de forma melhor, tá? Então não tem nada a ver com bruxaria, com macumba, com nada. É simplesmente mudar as decorações da sua casa, não necessariamente mudar. Você pode realocar, usar o que você tem em casa mesmo, realocar elas de forma que, nesse ambiente, se eu usar esse quadro, né, nesse cômodo da minha casa, vai atrair mais energia pro meu relacionamento, vai melhorar o meu relacionamento com o meu parceiro, com a minha parceira, né? Então você não precisa nem comprar nada novo, você pode só realocar o que você já tem na sua casa para a energia fluir melhor, beleza? E aí, como a gente está falando de decoração, de mudar os móveis, as decorações da casa, isso também pode se confundir, né? Então Feng Shui é uma técnica de decoração. Também não é, tá? Para vocês já saberem, eu não sou arquiteta, eu não sou designer, eu não sou
engenheira, não trabalho nada, nunca trabalhei, nunca estudei nada no ramo de arquitetura, de decoração. Eu tenho muitas alunas que são decoradoras, são arquitetas, são personal organizers também, muitas delas, mas não precisa necessariamente ter nenhum conhecimento prévio de decoração, de arquitetura, para você poder harmonizar a tua casa, tá? O pré-requisito para você harmonizar a tua casa é querer ter uma vida saudável, harmônica e próspera. Se você tiver algum desses pré-requisitos aí, pode continuar, pode se inscrever no evento, que eu tenho certeza que você vai se surpreender aí com o Feng Shui, tá? Então, ele não tem a ver com decoração. É importante ressaltar isso, até porque eu mesma achava que o Feng Shui era uma técnica de decoração. Quando, uns anos atrás, né, a minha mãe, ela sempre foi ela é geminiana, né, então ela é daquela que tá sempre procurando uma coisa nova para fazer. Tem épocas que ela tá fazendo curso de costura, tem épocas que ela tá fazendo curso de pintura, tem épocas que ela tá fazendo curso de personal organizer, e aí uma época ela tava fazendo curso de decoração designer de interiores, né, e eu lembro que quando ela tava fazendo isso, ela falou, Bru, na minha aula hoje teve uma palestra sobre Feng Shui, e aí ela me explicou por cima o que era o Feng Shui e tal. E aí, na minha cabeça, eu já liguei, né? Então, o Feng Shui tem a ver com design de interiores. Então, até eu demorei um pouco para me abrir para o Feng Shui, para conhecer mais o Feng Shui, porque para mim era uma técnica de decoração e eu nunca tive interesse em decorar, em aprender a decorar uma casa, né? Mas depois eu vim a descobrir que não tem nada a ver com decoração. Ele pode ser utilizado por decoradores, por arquitetos, para fazer a energia fluir melhor nos espaços quando elas vão projetar um espaço para um cliente, né? A decoração de um espaço. Mas ele não tem a ver com decoração, tá? Eles casam, mas o principal, né? A principal diferença da decoração para uma harmonização de um espaço é a intenção. Vocês vão ver que nas próximas lives aqui a gente vai falar muito, muito, muito sobre a intenção. Então, quando você pega um objeto, por exemplo, você pega um quadro, um vaso vermelho da sua casa, tá? Você pega um vaso vermelho da sua casa e você coloca ele lá na tua sala. Isso é decoração. Quando você pega esse vaso vermelho e você coloca, você olha na tua casa, eu vou ver onde é que é a minha área do sucesso, que é a área do reconhecimento, né? Quando você quer ter mais reconhecimento pessoal, reconhecimento profissional na tua vida, e aí você pega um objeto que pode ser vermelho e colocar lá naquele lugar que representa o reconhecimento, a energia do reconhecimento da sua casa. Você coloca aquele objeto e você faz a sua intenção. Existem as técnicas para você fazer a intenção, mas você pega esse objeto e coloca com intenção, faz essa ativação que a gente chama, né? Não vou entrar muito nos detalhes de nome técnico para não assustar aí, porque é a nossa primeira live, mas a gente vai caminhar tudo isso ao longo do nosso aquecimento, do nosso evento. Você pode ter certeza que você vai sair daqui, ó, craque em harmonização. Você vai sair daqui, ó, expert em harmonização, tá? Então, quando você vai lá e coloca com essa intenção, aí sim você está harmonizando a energia da sua casa. Então, quando você só pega um objeto inconscientemente e decora pelo que você acha bonito, aí você está decorando a sua casa. Quando você pega uma decoração e coloca ela especificamente em um lugar com uma intenção de elevar a energia daquela área, seja a energia da saúde, seja a energia da família, seja a energia dos amigos, dos filhos, da prosperidade, do casamento, enfim, qualquer uma delas, aí isso é uma harmonização, tá? Então, o que difere decoração de harmonização é a intenção quando você muda ou realoca os objetos e os móveis dentro da sua casa, tá? Então, Feng Shui não tem nada a ver, não. Ele não é decoração. Ele pode estar relacionado, mas não é decoração, tá? Então, não se confundir. Feng Shui ele é uma técnica de harmonização dos espaços. Não é religião, não é decoração, não é bruxaria, não é organização da casa, não é limpeza, não é minimalismo. É importante falar isso, tá? Feng Shui não é minimalismo, né? Existe a técnica, não sei nem se é técnica, mas é quase um estilo de vida, né? Das pessoas que, eu quero ter cada vez menos coisas, quero ter só o que é essencial pra mim. Muita gente acha que Feng Shui também é isso, né? Eu recebo muitas mensagens de pessoas que me falam, Bruna, comecei a harmonizar a minha casa. Já peguei um saco de lixo, coloquei um monte de coisa lá, já limpei o meu quarto, já tirei um monte de coisa das gavetas, já limpei os armários, doei tudo, tô me sentindo leve, harmonizei minha casa.
Minha filha, você fez uma etapa da harmonização da sua casa. Isso não é harmonização, tá? E você não precisa também sair doando as coisas. Você tem que entender o porquê, o que você deve manter na sua casa ou não, o que agrega para tua energia ou não. Na primeira aula do evento, a gente vai para a parte prática disso, tá? Na aula 1 do evento, é justamente sobre isso. Já vou passar exercício para vocês fazerem na casa de vocês, o que vocês devem observar, o que vocês devem fazer na cozinha, né? Com relação aos livros, com relação aos espelhos da sua casa. Então, assim, não é você sair se desfazendo tudo da sua casa, não. É muito, muito, muito diferente disso. Quem quiser se desfazer das coisas para a energia fluir melhor, pode, mas se você quiser manter tudo que você tem aí na sua casa, você também pode, tá? Você só precisa fazer a movimentação da maneira certa para não criar energia estagnada, bloqueio energético que começa a travar as diferentes áreas da sua vida, né? Então é importante ressaltar também que Feng Shui não é minimalismo, não precisa se desfazer de tudo da tua casa, não precisa, né, também achar, Bruna, aqui em casa não vai dar pra fazer Feng Shui porque meu marido é acumulador, meu filho não deixa entrar no quarto dele, quer manter tudo lá, minha filha já falou que não vai doar as coisas dela, não tem problema, mesmo assim você consegue harmonizar a tua casa, tá? Então, tudo isso aí que eu falei não é Feng Shui, tá bom? Então muitas pessoas se confundem. Se você achava que era alguma dessas coisas, me fala aí nos comentários que eu quero saber, tá? Quero que vocês vão compartilhando aqui comigo. Vamos se manter aí conversando, num diálogo, pra vocês não me deixarem falando aqui sozinho. Enquanto isso, eu vou tomar uma aguinha e vocês vão me contando aí, ó. Se você achava que era alguma dessas coisas ou não, se em algum momento você já achou ou não, o que você aprendeu até aqui. Vamos conversando, tá? Bom, aí a gente chega na questão. Vocês estão vendo aqui em cima que eu coloquei para vocês, né? Que o Feng Shui, ele surgiu lá na China. Como é que esse bendito desse Feng Shui veio parar no Brasil? Como é que ele viajou até o Brasil? Veio de avião, veio de trem, veio de navio? Como é que o Feng Shui veio parar no Brasil? E isso vai ser o próximo tópico. Como o Feng Shui chegou aqui? E é o seguinte... O Feng Shui, ele é uma tradição milenar chinesa e hoje os resultados que o Feng Shui traz estão ao nosso alcance, os brasileiros. Como é que isso chegou aqui? Então acontece da seguinte maneira, né? Como eu falei lá no começo, os chineses eles começaram há milhares de anos atrás a observar como que a energia fluía na natureza e como que eles poderiam trazer isso, essa fluidez e abundância para dentro dos nossos ambientes, readequando a decoração e os móveis da nossa casa. E aí, só que isso não era assim, né? Eles não faziam uma live aqui falando, ó, é assim que você harmoniza a sua casa. Não, por dois motivos. Primeiro, que nem existia internet naquela época, né? Mas segundo, porque o Feng Shui era um segredo de Estado, era uma coisa passada de pai para filho. Então era uma tradição que eles não saíam aos quatro ventos gritando, descobri uma coisa sensacional que vai fazer você prosperar. Não, eles descobriram e eles guardaram para eles. E aí eles, né, só as pessoas de muito poder que tinham acesso a esse conhecimento. E óbvio, como eles começaram a prosperar demais com essa técnica, isso atraiu o olhar dos curiosos. Os curiosos começaram a olhar o que estão fazendo, que estão prosperando cada vez mais. Essa família aí está sempre prosperando geração em geração em geração, estão prosperando sempre com saúde, vivendo muito bem, em harmonia. O que eles estão fazendo? Então, através disso, começaram a surgir vários curiosos tentando desvendar o que era esse tal. Eles ouviram um burburinho, né, falando que existia um tal de Feng Shui, uma técnica de harmonização dos espaços, mas não sabiam ainda como fazer. Então, através disso, muitas pessoas começaram a estudar também como fazer isso. E por causa disso, começaram a surgir várias ramificações do Feng Shui, tá? Como assim, Bruna? Existem diferentes escolas de Feng Shui. Por quê? Não foi uma pessoa responsável que estudou o Feng Shui e disseminou o conhecimento dele. Foram várias pessoas que começaram a tentar entender como isso funcionava e aí várias começaram a explicar da maneira delas como que funcionaria a harmonização dos espaços, tá? Então, aqui eu vou fazer uma comparação, mas não é para vocês se confundirem. É como se fosse, né, as religiões. As religiões existem diferentes, muitas e muitas religiões, né, vertentes de religiões. Mas a base de todas as religiões é o amor, né, a nossa conexão com o divino. Então, o que acontece?
Um acredita na Bíblia, o outro acredita em Deus, o outro reza, o outro ora, o outro tem altar, o outro tem imagens de santo, o outro não, o outro acredita em um Deus, o outro acredita em vários deuses. Mas a base de todas as religiões é a nossa conexão com o divino, é o amor, né, a caridade entre as pessoas e os seres humanos. E o Feng Shui, mesma coisa, né? A base do Feng Shui, da harmonização, é a energia fluir por todos os espaços para a vida das pessoas que habitam naquele espaço ser cada vez mais próspera. Mas alguns, né, usam, por exemplo, uma ferramenta chamada baguá, outras, né, usam a ferramenta baseada pela porta de entrada, outros usam a bússola, outros usam algumas ferramentas de Feng Shui, outros usam outras ferramentas de Feng Shui. Alguns acabaram, né, incrementando a maneira da construção da casa, outros se focam mais na decoração. Então existem diferentes vertentes do Feng Shui. E é muito, 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 muito importante você entender isso. Quem dispersou aí da aula, ó, vou até bater palma aqui, ó, pra vocês voltarem, que o que eu vou falar aqui é muito importante, tá? É importantíssimo você saber que existem diferentes vertentes do Feng Shui. Por quê? Se você se interessou pela harmonização, quer harmonizar a tua casa, você provavelmente vai começar a fazer o que todo mundo faz. Procurar livro, procurar revista, procurar vídeo na internet para aprender cada vez mais e aplicar isso na sua vida e na sua casa, né? Porém, o que acontece? Quando as pessoas não sabem que existem essas diferentes vertentes, elas acham que Feng Shui é uma coisa única, né? Que qualquer vídeo, qualquer livro, qualquer revista de Feng Shui que elas forem ler, vai estar ensinando ela a harmonizar a casa dela. E de fato vai. Porém, podem existir conceitos que conflitem entre eles. Então, por exemplo, se você vai estudar o Feng Shui comigo, eu vou te passar a técnica do que eu aprendi. Aí você vai ver um vídeo de outra pessoa e pode ser que essa outra pessoa esteja falando, não faça tal coisa. E aí é o que eu vou falar, faça tal coisa. E aí você vai chegar e vai ficar, meu Deus, não tô entendendo mais nada. Esse Feng Shui tá mais me atrapalhando, me deixando Georgia, do que me ajudando. Não tô sabendo pra onde ir. E aí você começa a andar em círculos, né? Faz uma coisa, desfaz. Faz uma coisa, desfaz. Compra uma ferramenta, não usa a ferramenta. Então isso faz você perder tempo, dinheiro e não ter resultados com a sua harmonização. Então, quando você for estudar, escolha uma pessoa para você estudar, tá? Isso é importantíssimo. Não tô falando isso porque eu quero que você fique aqui comigo, não assista mais ninguém. Não! De forma alguma, tá? Tô te orientando para você se identificar com um mestre, com um professor, com um orientador, com um especialista e seguir essa pessoa. Você vai ter um resultado muito mais rápido. Se for comigo, você vai ser muito bem-vinda. Vou sempre tratar você com muito carinho, dar o meu máximo para você ter muito resultado. Meu foco aqui é ter resultado com a harmonização, tá? Mas é importantíssimo eu ressaltar isso para você. Não fique se dispersando muito, caçando informações, que isso vai fazer você perder tempo, dinheiro e resultado nas suas harmonizações. Daí você vai falar que o Feng Shui não funciona e na verdade ele funciona demais, demais. A gente já vai chegar aqui nos benefícios do Feng Shui, tá? Então, beleza. Ele surgiu lá na China, aí começaram a desvendar como é que o Feng Shui era, nisso surgiram as diferentes escolas, mas não entendi, Bruno, ainda como é que o Feng Shui chegou aqui. Algum brasileiro foi lá e desvendou como é que é o Feng Shui? Na verdade, não. O que acontece? Nasceu um chinês lá em Pequim, né, chamado Thomas Lin Yun, que é esse aqui, o professor Thomas Lin. Vou até escrever o nome deles aqui, ó, dele para vocês. Thomas Lin Yun. Ele acabou estudando Feng Shui lá na China, lá em Pequim, e através desses estudos dele, ele decidiu disseminar esse conhecimento. Ele olhou e falou assim, o mundo precisa conhecer essa técnica. Essa técnica é sensacional demais para ficar só na China. Então, a partir desse momento, né, quando ele aprendeu, lá nos anos 50, ele pegou e veio para os Estados Unidos começar a ensinar Feng Shui nas universidades dos Estados Unidos. Então foi assim que o Feng Shui chegou aqui no lado do Ocidente, chegou para esse lado. Então ele ensinou nas universidades dos Estados Unidos e também da Europa. Então ele foi o responsável por disseminar o conhecimento do Feng Shui, tá? Inclusive tem um templo dele lá na Califórnia e um templo em Nova York também, nos Estados Unidos. Então se vocês quiserem, né, depois estudar um pouquinho mais sobre o Thomas Lin, ele foi o responsável por disseminar o conhecimento do Feng Shui nas outras partes do mundo. Até, inclusive, pode gerar
uma curiosidade aí em vocês, o que é esse sinal que ele tá fazendo com a mão, né? Isso é um mudra, tá? Mudra é um gesto que a gente faz com a mão. Igual a gente faz, né? Muita gente faz assim quando vai rezar, muita gente faz figas, né? Existem vários gestos que a gente faz assim com a mão, que a gente tá habituado. Esse gesto que ele tá fazendo é chamado mudra, tá? Mudra e gesto, né, com a mão é mais ou menos a mesma coisa. Mudra é o nome, né, mais técnico utilizado, mas esse que ele faz, vocês vão ver que em várias e várias fotos do mestre, ele tá fazendo esse gesto, é o gesto da flor de lótus. Então ele trouxe isso como uma identidade dele, porque a flor de lótus é uma flor que ela nasce em todas as situações ali aversas a ela, né? Ela nasce num ambiente que não era nem um pouco favorável dela nascer e ela nasce uma flor maravilhosa, lindíssima, enorme, né? Num caule que não sustentaria. Então, assim, dentro de todas as adversidades que não deveria nascer uma flor daquela, nasce a flor de lótus e ele usou isso como identidade dele. Então, fica aí uma curiosidade também do mestre para vocês. Provavelmente todas as fotos que você vai ver, ele tá fazendo esse gesto. Se não for uma foto dele dando uma aula, uma palestra, provavelmente ele vai estar fazendo esse gesto, né? Vocês já sabem que é um mudra e que representa a flor de lótus, tá? Então, a escola que eu estudo, para vocês já saberem, né, é a escola do mestre Thomas Lin. Ou seja, também é conhecida por alguns outros nomes. É a escola da intenção. Então aqui, ó, vocês já vão ver que vou falar bastante sobre intenção. A gente vai falar muito, muito, muito. Inclusive o método que eu criei para eu replicar esse ensino do Feng Shui, uma das 4 fases desse método é a intenção. Vocês vão ouvir muito falar sobre o método OLE, que é o método que eu criei para ensinar o Feng Shui para milhares de pessoas. E o método, ele trata de 4 fases: observação, limpeza, harmonização e intenção. Não vou entrar muito no método ainda, mas ao longo do evento vocês vão aprender passo a passo, tintim por tintim, na prática, como aplicar o método OLE na casa de vocês e harmonizarem a casa de vocês, tá? Então, por que eu escolhi estudar a escola do mestre Thomas Lin ou ao invés de qualquer outra escola de Feng Shui? Por alguns motivos. Primeiro, porque, como é uma escola que foi trazida para o Ocidente, tem muitas coisas que são adaptadas para a nossa cultura ocidental e para as nossas construções ocidentais. Então, se você for ver escolas mais tradicionais de Feng Shui na China, você vai ver que é umas coisas que para nós são ainda mais místicas, né? Uma coisa que a gente, meu Deus, eu não entendo, isso é muito transcendental, isso é muito diferente para mim. Então, a escola que ele estuda é muito adaptada para as nossas construções, para a nossa cultura. Então, para mim, fez muito, muito mais sentido estudar a escola dele. Eu também passei por esse momento de escolher um mestre, né? E eu escolhi o mestre Thomas Lin. E um dos grandes motivos também pelo qual eu escolhi a escola dele foi porque a escola dele é baseada na intenção. Então, o que quer dizer essa intenção? É a junção do ser humano com a casa, com o ambiente que o ser humano convive. Tem algumas escolas que elas meio que desconsideram a presença do ser humano, a influência do ser humano nos espaços. Eles analisam só a energia do espaço. Eu acredito que quando a gente está dentro de um ambiente, o ambiente tem influência das nossas energias pessoais, obviamente, né? Então, casa muito com a intenção. Eu sou uma pessoa que sempre gostei muito das terapias alternativas, inclusive eu já fiz um evento online, um congresso online, onde eu reuni 26 diferentes palestrantes de 26 terapias diferentes, de Theta Healing, Reiki, constelação, meditação, Ho'oponopono, enfim, né, Vatsu, muitas terapias, Ayurveda, enfim, se eu for aqui falar todas, eu não vou lembrar e a gente vai ficar se estendendo demais num assunto mais aleatório, né? Mas eu fiz esse congresso em 2019, acho que foi, e porque eu já me interessava muito pelas terapias alternativas. E quando eu descobri o Feng Shui, eu entendi, para mim, ele foi o complemento de todas as outras terapias, né? Na maioria das terapias, a gente faz o quê? A gente harmoniza a nossa energia, as nossas vibrações, o que a gente vibra, a nossa energia, os nossos chakras, a gente alinha os nossos chakras. Então, a gente está muito focado no nós, no eu, né? Só que muitas vezes a gente
faz toda aquela intenção, faz as nossas terapias, o equilíbrio, a harmonia da nossa energia pessoal, só que a gente chega num ambiente que desestabiliza toda a nossa energia, né? Então, parece que a gente está remando contra a maré. Faz diferença? Com certeza absoluta. Demais, 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 demais. Incontestavelmente. Mas quando a gente harmoniza a nossa energia pessoal e tá num ambiente que casa com essa harmonização, tem resultados muito, muito, muito mais fantásticos, né? Então, por isso que eu escolhi a escola do mestre Thomas Lean, porque ele considera demais a intenção, a vibração do ser humano e o quanto isso influencia também nas energias da casa. E a gente trabalha em conjunto com isso para ter muito resultado com a harmonização dos nossos espaços, tá? Então aí vocês já estão sabendo qual é a escola que eu estudo e que eu ensino para vocês, a vertente do Feng Shui, por que eu escolhi ela. Deixa eu tomar minha aguinha aí, enquanto isso vão me contando aí o que vocês estão achando, estão curtindo. Já chegando aqui no nosso evento, hein? Primeira live de aquecimento e a gente já tá aí aprendendo um monte de coisa nova, né? Tá bom? Então, ó, se prepare, já coloca aí na agenda, todo dia vai ter live. Às 8 horas da noite, essas lives vão ser transmitidas para vocês. Então já coloca o alarme aí. Sábado e domingo também é dia, também tem aula. Depois eu vou compartilhar esse documento aqui com vocês para vocês terem isso, para vocês irem tendo os documentos, né? Para vocês poderem depois voltar, não precisar assistir o vídeo inteiro para lembrar de um conceito. Então, se preparem aí que a gente está só começando. Uma frase aí, ó, já anotem essa frase aí, ó, que essa é a frase que eu trabalho demais para as minhas alunas e sempre falo nas minhas lives, nos meus conteúdos, acredito demais nisso, vibro demais nisso, vivo a minha vida com base nisso, que é o seguinte, ó. Esse é só o começo, esse é só o começo. O melhor ainda está por vir. Então já pega esse mantra aí, ó, já faz dele parte da sua vida também, porque quando a gente se baseia nisso, é só sucesso, isso pra tudo. Então, assim, ó, essa live de aquecimento é só o começo, melhor ainda tá por vir, tá bom? Se preparem. Então é o seguinte, né, a gente entendeu como é que o Feng Shui chegou até aqui. Agora a gente tem que entender, beleza, Bruna, legal essa história do Feng Shui aí, mas por que eu vou aplicar essa técnica na minha casa? Por que eu vou me preocupar com isso? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre os benefícios da harmonização, tá? Então, quais que são os benefícios da harmonização? Eu vou falar aqui principalmente, né, vou falar um contexto geral dos benefícios da harmonização, mas depois eu vou falar para vocês qual que é o principal benefício da harmonização na minha visão. Tem uma coisa que eu acho assim, ó, que é sensacional, principalmente para quem é mãe, tá? Então, se você é mãe aí, ó, já fica aí, ó, porque eu vou falar que eu acho que esse aqui, ó, é a cereja do bolo do Feng Shui, da harmonização. Isso aqui é diferente de qualquer outra técnica que a gente vai tentar usar para ter mais saúde, para ter mais harmonia, mais prosperidade. Então, vou falar aqui também desse principal benefício, tá? Mas antes de eu falar dos benefícios, me conta aí qual que você acha que é o benefício, o que você tá procurando com o Feng Shui, por que você tá assistindo essa minha live, o que você tá buscando com a harmonização da sua casa, que eu quero saber aí, e aí eu te digo, né, se realmente o Feng Shui vai te ajudar com isso ou não. Enquanto isso, eu já tô aproveitando, eu jogo a bola pra vocês, que daí eu consigo tomar uma água aqui, respirar, né? Bom, então, qual que é os principais benefícios do Feng Shui? É o seguinte, eu poderia, acho que eu ficar as 20 lives aqui falando sobre os benefícios do Feng Shui, porque o Feng Shui é benefício que não acaba mais, tá? Para você ter uma ideia, né, até na hora de divulgar o Feng Shui, é uma coisa que até é um pouco, parece assim, como é que fala? Efeito arnica. O que é efeito arnica? Arnica é aquele remédio, né? Que, tá com dor de cabeça, toma arnica. Tá com dor nas costas, arnica. Tá com dor no pé, arnica. Tá não sei o que, estômago, arnica, né? Então funciona pra tudo. E aí, como funciona pra tudo, a gente começa a desconfiar. Será que é tão bom assim? E na verdade o Feng Shui ele gera um pouco desse efeito arnica, né? Porque o Feng Shui ele trabalha 9 diferentes áreas da nossa vida. Então, quais são essas áreas? Você vai ver a gente falando muito sobre isso ao longo aqui, mas você pode tratar questões do seu trabalho. Peraí, deixa eu colocar outra cor aqui
pra gente deixar bonitinho o nosso documento, porque depois eu vou dar esse documento aqui para vocês, né? Você pode trabalhar a energia do seu trabalho, você pode trabalhar a energia dos seus amigos, são os seus amigos terrenos, seus amigos espirituais, seus guias, né? Você pode trabalhar a energia da sabedoria, você pode trabalhar dos estudos, né, do avanço do espírito, você pode trabalhar a energia da família, você pode trabalhar a energia da criatividade, que também é conhecida como a energia dos filhos, você pode trabalhar a energia dos relacionamentos, casamento, ou se você não tem um relacionamento ainda, atrair um relacionamento para você. Você pode trabalhar a energia do reconhecimento, que é o sucesso, né? Então, o reconhecimento pessoal, reconhecimento profissional, reconhecimento nas diferentes áreas, você se sentir merecedora. Você pode trabalhar a energia da prosperidade financeira, dinheiro, mais fluxo de dinheiro, ou manter o dinheiro. Às vezes você ganha muito dinheiro, mas você não mantém, você gasta muito mais do que você ganha, ou sempre surgem contas inesperadas que te impedem de ter uma vida financeira saudável, né? Ó, trabalho, amigos, sabedoria, família, criatividade, relacionamento, reconhecimento, prosperidade e saúde. Saúde que é o equilíbrio de todas as outras áreas, né? Então a gente pode trabalhar todas essas 9 áreas da nossa vida no Feng Shui. Por quê? Os nossos ambientes, eles afetam na nossa vida, né? Então, por exemplo, eu até coloquei aqui em cima uma imagem de uma planta baixa de uma casa. A planta baixa é o desenho da casa, né? Então eu coloquei aqui. O que acontece? Aqui nessa casa tem sala de estar, suíte, cozinha, sala de jantar, 2 banheiros, quarto, né? Pode ser, por exemplo, o quarto dos pais aqui na suíte, aí o quarto de um filho, o quarto do outro filho e uma área de serviço. Então, assim, uma casa, né, comum que muitas pessoas têm essas disposições desses cômodos dentro de casa. E aí o que acontece? A família, ela começa a conviver nesse quarto. Então você vai lá e todos os dias você dorme nessa suíte durante 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Aí os teus filhos, eles nascem e aí eles vão crescendo nesse quarto, dormem todo dia ali, estudam ali, tem os momentos deles ali de descanso. Aí o outro filho também. Aí a família se reúne na sala de jantar para comer, para conversar, se reúne na sala de estar. Aí você cozinha para os teus filhos, ou teu marido, tua esposa cozinha para vocês, para a família ali. Então vocês convivem muito nesse espaço. Então, como que isso não influencia na nossa saúde, no nosso bem-estar, na nossa harmonia familiar, né? É igual você pensar o seguinte: vamos supor que 2 pessoas, né? Existem 2 pessoas. Uma pessoa que mora em São Paulo e outra pessoa que mora em Manaus, tá? Então, o que acontece? São Paulo é correria, poluição. Não tô falando mal da cidade, pelo amor de Deus, tá? Mas é muito diferente a realidade, a estrutura, o ritmo de vida, a qualidade do ar de São Paulo e de Manaus. Com certeza absoluta, a vida de uma pessoa que mora em São Paulo vai ser muito diferente, tanto o ritmo, quanto a saúde, quanto a respiração. Tudo na vida de uma pessoa vai ser muito diferente de uma pessoa que mora em Manaus. Por quê? O ambiente que ela convive, talvez as pessoas elas tenham nascido no mesmo lugar, tenham a mesma personalidade, o mesmo nome, nasceram no mesmo dia, sejam super parecidas a fisionomia delas, só que na hora do nascimento uma foi morar em São Paulo, a outra foi morar em Manaus. A vida delas vai ser totalmente diferente, a saúde delas, a disposição delas, o psicológico delas, a mentalidade delas vai ser totalmente diferente, porque elas foram moldadas pelo ambiente que elas convivem. Isso também acontece dentro das nossas casas, dos nossos ambientes. Então, se a gente mora numa casa onde a energia flui, vai ser muito diferente. A gente vai estar muito mais estável, a nossa saúde, as nossas finanças, os nossos relacionamentos vão ser muito mais saudáveis do que num ambiente onde a energia não flua dessa maneira. Vou dar um exemplo prático aqui para vocês, tá? Vou mostrar aqui, ó, até... eu já tinha feito umas anotações aqui, deixa eu apagar, que tem um spoiler aqui para vocês. Então é o seguinte, ó, vamos pensar aqui nessa casa. Aqui eu vou mostrar de forma mais técnica, mas depois vocês vão, pela explicação aqui, vocês vão entender, tá? Como é que funciona? A energia dos espaços, ela entra pela porta de entrada da casa, né? A gente leva a energia até os nossos ambientes. Então ela entra aqui, ó, pela porta de entrada da nossa casa. Deixa eu pegar aqui o meu desenho. Aqui, ó.
Então, aqui eu vou fazer o desenho da energia de cor-de-rosa, tá? Então, a energia, ela entra pela nossa casa e ela vai fluindo, né? O vento, lembra que eu falei lá no começo? O vento vai levando a energia por todos os nossos ambientes e, teoricamente, era para ele fluir ali pela sala, cozinha e depois ir para os quartos. Porém, uma coisa que atrai muito a energia é a água. Então, quando a energia está fluindo pela nossa casa e encontra um banheiro, ela fica apaixonada, ela se perde ali, ela vai direto para o banheiro. Por quê? Porque ele atrai muita energia, tem muita água, tem excesso de água. Aí o que acontece? Essa energia que estava fluindo lindamente, harmonizando, equilibrando todas as energias da casa, ela chega aqui e ela é atraída para o banheiro. Só que o que acontece? O banheiro tem muito ralo. Então, ali, deixa eu só esticar aqui para ficar bonitinho. Aí. Então, o que acontece? A energia foi sugada, atraída para o banheiro e jogada pelo ralo. Então, quando a gente puxa a descarga, quando a gente abre a pia, quando a gente abre o chuveiro e aquela água é escoada pelos ralos, a energia da nossa casa, se não tiver corrigida, se a gente não harmonizar a casa, está sendo jogada fora a energia da nossa casa. Aí, o que acontece? Vocês estão vendo que depois aqui do corredor tem 2 quartos, né? Tem um quarto aqui e tem um outro quarto aqui. Deixa eu só dar um zoom menos aqui, ó. Tem 2 quartos aqui. Então, o que acontece? A energia, ela acaba não entrando naqueles quartos. O que era para vir energia vindo para cá e depois fluir para cá para outro quarto, ela se perdeu, ela foi sugada já ali pelo banheiro e acaba não indo para os quartos. Aí, esses quartos, eles começam a ficar carentes de energia. Então, o que acontece? As pessoas que dormem nesse quarto começam a ter problemas de saúde, começam a ficar cada vez mais irritadas, porque elas não têm energia, se sentem sem energia, se sentem cada vez mais cansadas. Aí começam a brigar entre si, o casal que dorme nesse quarto já começa a ficar mais irritado, brigar um com o outro. O filho já começa a se isolar cada vez mais no quarto, porque não tem energia para ficar interagindo com a família. Aí começa a ir mal nos estudos, começa a ter dificuldade para encontrar um emprego, aí você começa a ter questões no teu trabalho, já não desenvolve tão bem, isso começa a afetar financeiramente. Por isso que o Feng Shui trabalha em todas essas áreas. Trabalho, amigos, sabedoria, família, criatividade, relacionamento com os filhos, relacionamento do casal, reconhecimento, sucesso, prosperidade financeira, saúde. Por quê? Porque se você tiver alguma situação que está prejudicando o fluxo de energia da sua casa, consequentemente, algum ou alguns cômodos da sua casa vão ser prejudicados, vão ficar carentes de energia e as pessoas que passam muito tempo nesses ambientes vão ser prejudicadas nas diferentes áreas da vida delas, certo? Então, isso é o Feng Shui. Por isso que ele tem tantos benefícios, por isso que você pode conseguir encontrar um melhor emprego, por isso que você por isso que você consegue atrair mais amigos, pessoas que te ajudem na tua caminhada, né? Conseguir ajudar um filho, uma filha a passar num vestibular, a passar num processo de trabalho, num teste de trabalho, um marido, você mesma. Por isso que você consegue unir mais a tua família, ter mais harmonia dentro de casa. Por isso que você consegue ir a fundo nos teus projetos, consegue ajudar os teus filhos a se desenvolverem. Por isso que você consegue ter um relacionamento melhor ou atrair um relacionamento para a tua vida. Por isso que você consegue ter mais reconhecimento pessoal, reconhecimento dentro da sua casa, reconhecimento dos teus filhos, reconhecimento do teu parceiro, da tua parceira, você se reconhecer melhor. Por isso que você consegue prosperar melhor financeiramente e principalmente por isso que você consegue ter mais saúde, energia, vitalidade, disposição. E aí que a gente entra no principal benefício do Feng Shui. Para mim, principal benefício... deixa eu escrever aqui, ó. Principal benefício da harmonização na visão, né? Não para mim, é para todo mundo, mas é na minha visão, na visão da Bruna Veiga. E qual que é esse principal benefício? Eu que sou uma pessoa que eu falei para vocês, né, que sempre gostei muito das terapias alternativas, sempre pratiquei elas. O que acontece?
Eu sempre podia praticar uma terapia para mim, fazer uma meditação, melhorar as minhas energias, mas eu não podia fazer para minha mãe, para minha namorada, para o meu pai. Eu poderia sugerir para eles fazerem, mas se eles iam fazer ou não, não dependia de mim. A partir do momento que eu consigo harmonizar a minha casa, consequentemente, se a pessoa quer ou não, ela também pode ter todos esses benefícios. Por isso que eu falei das mães, né? De brinde, você vai harmonizar a tua casa, você vai ter todos esses benefícios, mas você vai estar gerando todos esses benefícios para sua família também, para as pessoas que você ama. Elas querendo ou não, você não precisa do aval delas, você vai harmonizar a tua casa e, consequentemente, elas também vão ser beneficiadas. Você pode ajudar um filho a conseguir atrair um emprego, você pode ajudar na saúde da sua mãe, na saúde do seu marido, na sua saúde, na saúde do seu filho, na disposição, nos relacionamentos dentro de casa. Então, assim, ó, todas as pessoas da sua casa também, de são beneficiadas com a sua harmonização. Para mim, esse é o principal benefício da harmonização, que eu acho sensacional, e por isso que eu gosto muito que o meu maior público são mães, são pessoas que se importam demais. Às vezes elas nem prestariam atenção nisso, não vou me incomodar em harmonizar a minha casa, porque eu vou levando, vai indo assim, mas quando elas veem que elas podem gerar um benefício fantástico para as pessoas que elas mais amam, aí elas se interessam demais em harmonizar a casa delas. Então, por isso que pra mim é assim, ó, top number one de benefício do Feng Shui, que você consegue beneficiar todas as pessoas que você ama também com a tua harmonização, além de você, é óbvio, né? Então, é isso. Bom, vocês viram, né, que tem conceito pra caramba, por isso que a gente vai fazer 20 lives de aquecimento. Esse foi só o começo, o melhor ainda tá por vir. Esse é o aquecimento para o nosso evento que vai começar daqui a alguns dias. Lembrando, se você ainda não se inscreveu no evento, acessa lá www.brunaveiga.com.br/evento. Ele é gratuito, é online, você vai poder assistir aí da sua casa. Basta você se inscrever. Para que me inscrever, Bruna, se ele é gratuito? Porque você vai estar recebendo o arquivo dessas aulas aqui, ó, que eu tô preparando para vocês. Você vai receber os avisos, você não vai perder nada. Você vai estar junto com a gente se preparando, se aquecendo cada vez mais para estar participando do evento e aprendendo lá como harmonizar a tua casa para você ter muito mais saúde, prosperidade financeira, harmonia familiar, tudo que eu falei aqui e ainda gerar de brinde isso aí para tua família também, tá bom? É isso, essa foi a nossa live número 1, espero que você tenha gostado. Se você gostou, me conta aqui nos comentários, acho que é aqui, não sei onde é que tá os comentários. Me conta aí o que você achou, o que você tá esperando desse evento, o que você tá achando até agora. Convida outras pessoas para participarem também com você, as pessoas da sua casa, ou uma amiga, uma mãe, uma irmã. Convida aí, porque eu tenho certeza que vocês vão amar. E a gente vai estar aí amanhã de novo, amanhã tem uma live. O nome da live de amanhã é A Louca do Feng Shui. Se a sua família não te apoia, você tem que assistir a live de amanhã. Você não pode perder a live de amanhã, que eu vou te mostrar algumas questões de como harmonizar a sua casa, mesmo sem ter o apoio da sua família, tá? Que eu sei que muita gente passa por isso, muita gente é chamada de louca, mística, ficou doida de vez, né? As pessoas zoam até dentro de casa, falam, não, aqui em casa não, esse negócio aí, esse negócio chinês aí não, aqui em casa. Então, convido muito vocês a participarem amanhã da live aqui comigo, às 8 horas da manhã. Vai ser a live número 2 do nosso aquecimento para o evento Casa Harmonizada. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê de novo nas próximas lives. Beijo!